O anime começa com Hajime Sugoroku nos dando uma introdução à prisão Nama, uma prisão supostamente inexpugnável flutuando em uma parte remota do oceano, com tecnologia de ponta e guardas de elite recrutados de todo o mundo. No geral, pode ser considerada a prisão número 1 do mundo, já que ninguém jamais conseguiu escapar com sucesso dela. No entanto, a introdução é interrompida quando o alarme de emergência toca, pois alguns prisioneiros do edifício 13 estão tentando fugir. Eles são o Detento 11, Detento 25, Detento 69 e Detento 15, também conhecidos como Uno, Nico, Rock e Jugo, e têm talento para escapar de todas as prisões em que foram trancados. Hajime os observa atentamente de uma sala de vigilância com Satoru Tanabata, um guarda do edifício 13. Enquanto isso, os 4 detentos enfrentam vários obstáculos e armadilhas enquanto tentam escapar. Uno usa uma carta de baralho para revelar uma armadilha a laser, que ele, Rock e Nico tentam evitar, mas Jugo já havia desarmado a armadilha sem informá-los. Isso aciona outra armadilha, fazendo as paredes se fecharem sobre eles. Pensando rapidamente, eles conseguem evitar serem esmagados subindo pelas paredes que se fecham e entrando em um duto de ar enquanto Hajime observa frustrado. Infelizmente para eles, o duto de ar está sendo preenchido com gás sonífero. Então, encontrando-se em perigo novamente, nosso grupo de condenados únicos tenta rapidamente sair do duto, enquanto ainda estão conscientes. Eles começam a correr e entram no labirinto. Hajime está aliviado porque isso os atrasará, e Yamato os alcançará, mas, de alguma forma, ele está mais perdido do que aqueles que não conheciam o labirinto. Enquanto correm pelo labirinto, encontram alguns guardas. Eles atiram em direção a Jugo, mas Nico os salva, morrendo em seus braços. No entanto, tranquilizantes e drogas têm efeitos opostos em Nico, então ele está longe de dormir agora. Salvando-se dos guardas e de muitas outras armadilhas, os 4 eventualmente chegam à porta de saída. Ela está trancada com vários cadeados, mas Jugo está confiante de que pode destrancá-la. Na sua primeira tentativa, a contagem regressiva aparece para explodir o portão. A segunda tentativa reduz o temporizador e a terceira tentativa abre o portão. Ao sair, os 3 estão aproveitando um pouco de ar fresco quando Hajime aparece, confrontando-os dizendo que eles nunca escaparão porque ele ainda está vivo. Uno e Rock são derrubados primeiro, e Nico desmaia só de medo. E Jugo, bem, sua única especialidade é destrancar coisas, então é isso. Depois de colocá-los de volta na cela, Hajime dá-lhes uma bronca, mas eles estão felizes com o novo recorde de chegar ao portão de saída desta vez. Hajime está registrando seus logs quando Jugo o chama apenas para dizer que está entediado. Os 4 então começam a fazer pedidos estranhos. Eles abrem seu laptop sofisticado, que receberam na prisão, para pedir um DVD para Nico quando leem sobre um assassino cometendo crimes hediondos. Eles riem um pouco sobre o maníaco não vir até lá, mas depois começam a implorar para Hajime não enviar o maníaco perto da cela deles, e Hajime está se esforçando ao máximo para não enviá-los acidentalmente para o além. Mais tarde, os 4 falam sobre o interesse de Jugo em garotas, mas sua falta de qualidades para atraí-las. Não encontrando nenhuma boa qualidade, Jugo menciona que gosta de meninos também, assumindo que isso atrairá as garotas. Game is game. Eles se distraem mencionando como as qualidades desta prisão são ótimas, já que recebem boa comida e todos os luxos, tanto que todos consideram fazer dela seu lar. No dia seguinte, Jugo é jogado de volta na cela após tentar escapar. Dessa vez ele foi pego em menos de 10 minutos, mas não se importa porque viu uma garota na prisão. Todos ficam animados e correm para conhecer a garota. Hajime também está lá e os repreende por escaparem novamente, mas eles estão mais focados na garota. Eles provocam Hajime por ter uma namorada, mas a garota o chama de irmão. Eles pensam que é a irmã dele, apenas para Hajime esclarecer que é seu irmão mais novo, Hitoshi, que acontece de ser um trap. A diretora Mamako está de volta e pede uma reunião com Hajime. Quando Hajime deixa Hitoshi, Jugo aparece querendo passar tempo com Hitoshi. Ele prova que também está interessado em meninos. Enquanto Mamako e Hajime falam sobre Jugo, ela menciona que ele é filho do fugitivo eterno. Enquanto isso, Jugo conta a Hitoshi sobre ele abrir qualquer tipo de fechadura, exceto as algemas pretas em seus pulsos, pescoço e tornozelos. Essas algemas pretas foram colocadas nele enquanto dormia em sua última prisão e ele não conseguiu abri-las. Tudo o que ele se lembra é de ver um guarda com uma cicatriz na nuca. Depois disso, Jugo vagou por diferentes prisões ao redor do mundo para procurá-lo, mas não o encontrou. Ele ainda pretende encontrar aquele guarda e se libertar dessas algemas. Mamako, a diretora, designou Hajime para supervisionar o edifício 13 porque respeita sua habilidade e força. Ela pergunta por que os 4 prisioneiros, Uno, Nico, Rock e Jugo, não tentaram escapar como nas outras prisões, mas Hajime permanece em silêncio. Ela pergunta novamente se houve algum problema enquanto ela estava fora, e Hajime mente, dizendo que tudo estava bem.
Salmon avisa Hajime para dizer a verdade, ameaçando-o com consequências se ele mentir, mas um irritado Hajime agarra Salmon pelo pescoço e o avisa para ter cuidado com as palavras. Hajime promete fornecer os arquivos sobre os 4 prisioneiros mais tarde, e Mamako o dispensa. Antes de sair, ele comenta que os 4 prisioneiros não são diabólicos, mas apenas um bando de delinquentes. Mamako chama Hajime de volta, mas acha que Hajime é legal e fica feliz que ele a chamou pelo sobrenome, pois secretamente tem uma queda por ele. Hajime faz a chamada dos 4 prisioneiros e Jugo está ausente. Hajime ouve roncos vindo da sala de plantão noturno e descobre Jugo dormindo lá. Jugo explica que não conseguiu dormir por causa dos roncos, do ranger de dentes e das risadas dos seus colegas de cela, então foi para o lugar mais silencioso que conseguiu encontrar. Hajime suspeita que Yamato foi responsável por deixar Jugo entrar na sala, mas Yamato nega, afirmando que estava se exercitando. No refeitório, Rock aprecia sua refeição e Shiro traz um bolo de sobremesa. Mais tarde, Jugo pergunta sobre um cubo mágico e Uno explica o objetivo do jogo. Jugo resolve rapidamente e Uno o desafia a resolver um novo quebra-cabeça. Mais tarde, Hajime retorna para Momoko, e após uma longa viagem e 50 perguntas de segurança para verificar sua identidade, ele entrega a Momoko os arquivos sobre seus infames prisioneiros, bem como uma rápida introdução de cada um deles. Quando eles tocam brevemente as mãos ao entregar os papéis, Momoko silenciosamente se entusiasma por Hajime e cora ao ser tocada por sua paixão. No entanto, Salmon intervém dando um soco no estômago de Hajime por supostamente ser rude com a diretora. Neko foi preso por acusações de drogas e depois escapou porque odiava tomar injeções e remédios, mas agora gosta do remédio saboroso em Nama. Rock foi preso por iniciar um motim de gangue e depois escapou da prisão porque odiava a comida, mas agora adora a comida japonesa em Nama. Uno foi preso por jogar em cassinos clandestinos e depois escapou porque tinha um encontro com uma mulher, mas agora está dócil porque não tem encontros. Jugo foi preso por acusações de roubo, mas escapou facilmente no dia seguinte. 2-4, ele pode ser considerado o veterano mais experiente em escapar de prisões. Aparentemente, ele gosta de fugir porque é seu hobby. Mas Hajime acha que, por enquanto, ele não tem desejo de escapar, embora secretamente seja o mais suspeito dele, já que não conhece seus motivos e motivações. Enquanto os 4 prisioneiros que desenvolveram uma forte amizade relembram, um homem-elfo observa silenciosamente a cela deles e sorri de forma assustadora. Momoko está se preparando para a chegada de um novo prisioneiro infame à prisão, com outro histórico de fugas, enquanto Satoru Tanabata se aproxima de Hajime Sugoroku, chorando, e reclama de ser continuamente intimidado pelos prisioneiros da cela 13. Hajime sugere que Satoru recorra à violência para torná-los obedientes. No entanto, quando Satoru é intimidado novamente em seu próximo turno, ele foge, chorando, e implora por ajuda mais uma vez. Hajime o repreende e o aconselha sobre como manipular os prisioneiros com base em suas fraquezas pessoais, dizendo que se as necessidades dos 3 principais encrenqueiros forem atendidas, então o 4º prisioneiro, Jugo, também será obediente. No escritório dela, Momoko informa Hajime sobre o novo prisioneiro que ela quer colocar na cela 13, para testar se os prisioneiros permanecerão quietos sob sua influência, dado seu histórico de capturas e fugas. Hajime traz Tsukumo, o novo prisioneiro e um aparente ninja, para a cela, e eles planejam um concurso de fuga para o resto do dia, rejeitando as ofertas de amizade de Satoru. No entanto, as tentativas de Tsukumo de atacar Hajime com suas técnicas de ninjitsu falham, e ele acaba preso após espalhar seu makiboshi ao seu redor. Tsukumo é então transferido para a cela 11 e os supervisores discutem o torneio de celebração de Ano Novo. Os presos na cela 13 discutem os eventos do ano anterior e decidem escapar para marcar o início do novo ano. Enquanto isso, Momoko abusa de seu poder como diretora para inscrever a cela 13 do prédio 13 no torneio, enquanto os condenados em questão se preparam para uma fuga de Ano Novo. Momoko faz o anúncio de que o tradicional torneio de Ano Novo na prisão Namba começou. Enquanto isso, os prisioneiros olham maravilhados para esta bela diretora. Os 4 prisioneiros da cela 13 ficam inicialmente surpresos, mas se tornam interessados e energéticos para participar após saberem que os vencedores do torneio ganham um item à sua escolha. Hajime é abordado por Salmon em uma tentativa de provocá-lo, pois acredita que Hajime já perdeu a competição devido aos presos com quem está participando. Isso leva a uma discussão entre os 4 supervisores, Kid, Kenshiro, Salmon e Hajime. Enquanto Rock, Neko e Jugo observam as personalidades coloridas dos supervisores, Mitsuru Hideko anuncia as regras do torneio. O primeiro evento é uma competição de caligrafia na qual Jugo falha devido à sua incapacidade de escrever. Yamato e Hajime vencem a competição com sua bela caligrafia, garantindo a primeira vitória para a cela 13. O segundo evento é uma mistura entre bater mate e derrubar Daruma, onde um guarda e um prisioneiro devem terminar de bater seu mate sem deixar que seu Daruma seja derrubado e sua tigela caia no chão.
Rock e Yamato são escolhidos devido à sua força e resistência. No entanto, Liang, um ex-colega de cela de Rock do Edifício 5, também participa buscando vingança contra Rock após ter sido derrotado por ele anteriormente. Ele desarma Rock e zomba dele por ser ganancioso e covarde. Rock fica com raiva e revida, nocauteando Liang com um único soco. Yamato, ao ver o resultado da luta, fica inspirado e adota uma abordagem mais agressiva, derrotando Inori com um soco também, garantindo uma vitória para ele e Rock. O Edifício 13 é declarado o líder atual do torneio, e o próximo evento é um jogo de Hyakunin Isshu. Satoru e Uno são nomeados para representar a Cela 13 no jogo contra o Supervisor Kid e os detentos, Troyes e Honey. Quando o jogo começa, Satoru surpreendentemente vence instantaneamente cada rodada, pegando todas as cartas, deixando o Supervisor Kid perplexo com a rapidez com que perdeu a rodada. Enquanto isso, Uno luta e não consegue ganhar nenhuma carta enquanto Honey o provoca. Troyes então troca de lugar com Honey e continua tentando provocar Uno, achando que ele só pode trapacear para ganhar jogos. Surpreende 3 ao ganhar algumas cartas, apesar de estar atrás no jogo. Honey tenta tomar seu lugar, mas também perde, e Uno revela que na verdade leu a linguagem corporal de Honey para descobrir qual carta ele ia escolher. Honey acusa Uno de trapacear, fazendo com que Troyes troque de lugar com ele para evitar mais conflitos. No entanto, Uno consegue pegar as cartas de Trois também, lendo sua linguagem corporal e notando seus hábitos. Enquanto isso, Neko encontra alguém que parece estar flutuando enquanto pega seu remédio. Ele entra em pânico e corre de volta para os outros, deixando seu remédio para trás. Uno continua a dominar o jogo, pois agora consegue prever cada movimento ou ação feita por Tro, levando Uno a vencer o jogo. De volta à arena, o locutor Mitsuru anuncia as regras para o terceiro evento do torneio de Ano Novo. Uma batalha de peões no estilo Beyblade, exceto com peões superdimensionados. As equipes são apresentadas. O supervisor Salmon e os prisioneiros Yupa e Kai entram na arena por uma equipe. Neko então reconhece Yupa como a pessoa que viu flutuando. Ele tenta mostrar o prisioneiro para Hajime, puxando-o para a arena. Isso leva o locutor a supor que Hajime e Neko são os participantes, deixando Hajime sem escolha a não ser participar. A partida começa com Salmon ordenando que Yupa e Kai ataquem Hajime, mas Neko os impede de fazer isso. Yupa quer que ele e Kai derrotem rapidamente Neko, mas Kai abandona a partida, pois não é do tipo que luta e prefere tirar uma soneca. Yupa então ataca Nico, e Nico implora para que ele o ensine a flutuar. Yupa insiste que Nico é muito fraco para aprender seu Qigong e o ataca novamente. Salmon e Hajime entram em batalha enquanto Momoko assiste das arquibancadas. Hajime tenta recusar lutar contra Salmon e vai atrás do peão em vez disso. Yupa mira um poderoso ataque de Qigong em Hajime, parecendo suspeitosamente com o Kamehameha, mas isso anima ainda mais Nico. Ele implora a Yupa para ensiná-lo e ataca, imitando perfeitamente os movimentos de Liang de sua luta anterior com Rock. Jugo, Rock e Uno discutem como Nico é facilmente influenciado, e Kai sugere que ele faça de Nico seu discípulo. Yupa revela que seu pedido seria ter um discípulo para ele ensinar. Nico revela que quer um console de videogame. Yupa zomba dele e o ataca novamente, mas concorda em considerar se tornar seu mestre se ele o vencer. Salmon continua a lutar contra Hajime, acusando-o de mentir para Momoko sobre seus companheiros de cela. No entanto, Hajime não se abala e derrota Salmon jogando o peão gigante nele. Yupa ataca Nico novamente, mas Nico copia sua técnica e o derrota, vencendo a rodada para o Edifício 13. Ao mesmo tempo, o vencedor da batalha entre Kid e Kenshiro é decidido com Kenshiro como o vencedor, o que significa que a última rodada será Edifício 13 contra Edifício 4. Mitsuru entra no escritório de Momoko e a provoca de forma brincalhona antes de ambos voltarem para a arena para discutir o progresso dos edifícios 4 e 13 na rodada final. Momoko prevê que a partida deles mostrará o poder dos guardas para os prisioneiros, o que leva a mais provocações de Mitsuru. Em outra parte da prisão, Salmon e Inori discutem suas derrotas contra o edifício 13, com Inori mencionando o remédio caseiro que recebeu de Kai para se curar rapidamente. Salmon lembra-lhe que as ações de Kai resultaram em sua prisão. Salmon também revela que Kai usou um agente anestésico contra Hajime e Nico na partida deles, mas não funcionou neles. Enquanto isso, Hajime reclama de estar cansado em outra parte da prisão. De volta à arena, Mitsuru anuncia a partida final entre os edifícios 4 e 13. Momoko explica as regras do próximo evento, uma competição de abertura de barris de sake. Os colegas de cela de Jugo o voluntariam para participar, enquanto Kenshiro expressa seu desejo de lutar contra Hajime. Após alguma troca de golpes, a luta começa com Kenshiro enfrentando Hajime e Musashi mirando em Jugo. Musashi prova ser poderoso demais para Jugo, enquanto Hajime e Kenshiro lutam usando uma variedade de armas. Musashi exige as algemas de Jugo e inicia uma técnica de combustão humana espontânea, revelando seu controle sobre o fogo.
Jugo, movido pelo desejo de respostas, transforma seus braços em lâminas e ataca Musashi. Não! Essa sugestão irrita Nico, Uno e Rock. Enquanto isso, na prisão, Yamato leva Tsukumo para a sala de visitas para encontrar alguém que veio vê-lo. Tsukumo fica surpreso, mas se torna antagônico ao reconhecer o visitante, Hattori Hanzo. Hattori persuade Tsukumo a ficar e o elogia por sua dedicação como ator. Tsukumo pergunta a Hattori como ele o encontrou e Hattori revela que fingiu que Tsukumo tinha desaparecido e agora acredita que ele se tornará mais popular quando voltar. Tsukumo se recusa a voltar e eles começam a discutir. Jugo os ouve enquanto tenta outra fuga. Tsukumo revela que descobriu a verdade e acusa Hattori e seus colegas de sequestro e mentiras. Hattori não revela nada. Em vez disso, repreende Tsukumo por insultar a própria mãe, mas Tsukumo admite que sabia que ela não era sua verdadeira mãe desde o início. Em um flashback, uma diretora de cinema procurando um verdadeiro shinobi para estrelar seu filme descobre um jovem Tsukumo treinando com Makibeshi. Ela o convence a deixá-la ser sua verdadeira mãe e promete transformá-lo em um guerreiro shinobi. Anos depois, Tsukumo se tornou um famoso ator mirim sob a orientação da diretora, mas sente que não sabe quem realmente é. Ele eventualmente foge e acaba na prisão. Jugo diz a Tsukumo que seu trabalho é admirável e o encoraja a ser ele mesmo. Durante o torneio de Ano Novo, Jugo ataca Musashi com suas lâminas, causando destruição nas arquibancadas e pânico entre a multidão. Mitsuru ordena que os prisioneiros evacuem e interrompe todas as filmagens de câmera e áudio. 1. Nico e Rock sobrevivem à explosão com a ajuda de Yamato. Jugo continua a atacar Musashi, que revida com suas chamas. Momoko ordena que Kenshiro e Hajime capturem os prisioneiros para interrogatório. Musashi os ataca com fogo, criando um círculo de fogo para manter os guardas afastados. Musashi e Jugo continuam sua batalha. Enquanto isso, Kenshiro tenta separá-los. Salmão e Kid diminuem o fogo de Musashi e ele é finalmente capturado. Hajime enfrenta Jugo, mas Uno, Rock e Nico intervêm. Jugo se volta contra seus amigos e é espancado quase até a morte por Hajime. Mais tarde, Hajime é repreendido por seus colegas supervisores por suas ações, mas ainda assim, ele garantiu uma vitória para o Edifício 13 no final do torneio. Mitsuru entrega a Hajime a carta que o suspende por 3 dias, e Momoko lamenta ter que puni-lo. Após sua suspensão de 3 dias, Hajime retorna a Noma e é informado por Satoru que a cela 13 esteve calma durante sua ausência. Ele encontra Kenshiro a caminho de ver Jugo, que lhe diz que Musashi está sendo mantido em uma cela subterrânea no Edifício 4, e não falará até ver Jugo. Hajime recebe um walkie-talkie para permitir que Jugo e Musashi se comuniquem. Hajime visita Jugo, que está consciente, mas em um estado deprimido e sem motivação para se libertar de suas correntes. Hajime ajuda Jugo a se comunicar com Musashi, que revela que está procurando o homem com a cicatriz, e pergunta a Jugo se ele sabe algo sobre ele. Musashi revela que precisa das algemas de Jugo para matar o guarda com cicatriz. Ele explica que o guarda com cicatrizes aumentou seus poderes, permitindo-lhe controlar totalmente a chama, o que o fez sentir-se como um monstro. Musashi tentou atacar o guarda com seu fogo, mas não teve sucesso. Jugo fica chocado ao saber que existem 2 conjuntos de suas algemas. Hajime diz que Jugo está vazio, pois não tem desejo ou motivação para nada. Jugo admite que não queria nem gostava de nada, mesmo quando criança, e só sentiu um senso de propósito quando recebeu suas algemas. Ele confessa ter inveja de seus colegas de cela por terem vontades e desejos. Hajime oferece a Jugo a chance de escolher seu prêmio por vencer o torneio de Ano Novo, mas ele tem dificuldade em pensar em algo. Hajime joga para ele sua placa de identificação rachada, permitindo que ele volte para a cela 13. Jugo quebra suas correntes e pega a placa de identificação, prometendo enfrentar seus problemas de frente. No início da suspensão de Hajime, Kenshiro informa os detentos da cela 13 que ele assumirá como supervisor. Momoko havia instruído anteriormente Kenshiro, Kid e Samon a se revezarem na supervisão do prédio para minimizar quaisquer riscos durante a suspensão de Hajime. Kenshiro leva Nico para um exame médico, mas fica irritado quando Uno e Rock se juntam. No entanto, Kenshiro então revela que Jugo está na ala médica intensiva na sede, e não na enfermaria. Na enfermaria, Tua e Honey estão recebendo tratamento para ferimentos leves do torneio por ordem de Kid. O médico-chefe Akina quer examinar Nico para verificar quaisquer efeitos do torneio antes de prescrever medicação, porque ele pode imitar os movimentos dos que estão ao seu redor, o que pode prejudicar seu corpo. Enquanto isso, Uno e Rock procuram um remédio de Nico e eventualmente encontram Kagueichi com ele. Os garotos cercam Kagueichi e alguns se comportam de maneira altamente inapropriada, para desgosto de Kenshiro. Hajime continua a trabalhar apesar de sua suspensão, e Hitoshi está preocupado com ele. No segundo dia, Kid tenta distrair os prisioneiros de sua tristeza pela ausência de Jugo, ensinando-lhes sobre o layout da prisão.
No entanto, uma discussão começa sobre quem é o mais bonito, e Satoru não consegue interrompê-la. No terceiro dia, Satoru escolta Samon até a cela 13 para investigar a honestidade de Hajime. Samon perde a paciência ao encontrar o prisioneiro ainda na cama, e Yamato entra correndo, fazendo com que os prisioneiros fujam e se escondam. Samon eventualmente os encontra, e eles participam relutantemente do treinamento de Yamato com a ajuda de Tsukumo. Enquanto isso, Hajime se voluntaria em um canteiro de obras para evitar o tédio. Eventualmente, Hajime traz Jugo de volta para a cela 13 e explica que Musashi provavelmente quer que Jugo lute contra o homem com a cicatriz. Ele também revela que as algemas de Jugo são um protótipo e os guardas têm a versão final aperfeiçoada. Hajime pede desculpas por suas ações passadas e Jugo o perdoa. Momoko reflete sobre como cumprimentar Hajime quando ele voltar e Mitsuru a provoca até que ela o nocauteia, fazendo Hajime fugir intimidado. Enquanto dorme, Rock tem um pesadelo sobre seu passado, e temos um flashback da primeira vez que ele foi preso. Depois de brigar com seu pai, ele sai furioso e entra em uma briga de rua, que vence facilmente, mas é preso no processo. Desprezando a comida naquela prisão, ele se rebela e supostamente escapa da prisão pela primeira vez. Ele acorda suando frio e Jugo pergunta se ele está bem, mas Rock diz a Jugo que está bem, pois hoje ele receberá seu desejo, o forno de pedra que queria há tanto tempo. Enquanto isso, no edifício 5, o treinamento de Liang é interrompido quando o guarda Inori vem e informa que Rock solicitou sua presença no edifício 13. Embora confuso, ele concorda em vir e vê do que se trata a confusão. Agora na cantina do edifício 13, Rock oferece a Liang a primeira fatia da primeira pizza já feita com o lendário forno de pedra. Ele recusa a princípio, mas Jugo diz para ele pelo menos experimentar o que ele faz e não pode deixar de concordar como a pizza é realmente boa. Shiro, o chefe, então lhe entrega alguns pãezinhos de pêssego que ele fez. Enquanto todos desfrutam da comida deliciosa, Rock diz que prefere comida a lutar, já que só faz inimigos quando luta, enquanto comer sempre o faz sentir-se satisfeito e feliz. Ao ouvir isso, Liang pede desculpas a Rock por ter chamado seu sonho de ridículo. Divertido, Jugo comenta o quanto Rock se acalmou desde que se conheceram. Rock não pode deixar de concordar, afirmando que parte disso é por causa da comida deliciosa que ele come todos os dias. Mas a outra razão é que ele conheceu Jugo. Agora temos outro flashback de quando Rock conheceu Jugo pela primeira vez. Depois que Rock foi espancado e deixado com fome pelos guardas por não seguir ordens, Jugo lhe oferece um pouco de pão. Vendo que Rock se recusa a comer o pão simples, Jugo decide fugir e trazer alguns hambúrgueres de uma lanchonete para Rock. De volta ao presente, Rock agradece a Jugo por ajudá-lo a mudar e não ser mais o rifle carregado indiscriminado que costumava ser. Jugo ficou um pouco confuso, já que não se lembra de ter feito algo especial, mas então é provocado por Rock dizendo que não é algo que ele lembraria. Uno então pede a Shiro alguns pãezinhos de pêssego para Nico, e agora mudamos para ele após seu exame médico. Enquanto está na cama do hospital, Nico não consegue deixar de se sentir solitário e deprimido, especialmente depois de todo o trauma que experimentou no passado em salas semelhantes. Doutor, Akina e sua ajudante androide, Kaguya, asseguram-lhe que em breve terminarão e ele poderá sair. Logo, Uno, Jugo e Rock o visitam e trazem o lanche que Shiro fez para ele. Akina diz aos detentos para não deixarem Nico muito agitado, já que ele ainda precisa se recuperar, fazendo Uno comentar que o doutor está mais mal-humorado do que o normal. Rock até comenta que ter uma esposa infeliz significa ter uma vida infeliz, e o Dr. Akina realmente concorda que sua esposa tem sido mais desagradável do que o normal. Mas antes que ele possa terminar sua frase, sua esposa, a cientista-chefe Kazari, demole uma parede com um lança-foguetes, dizendo que pode mostrar a ele o que desagradável realmente significa. Logo, os dois começam a discutir. Uno intervém, dizendo a Kaguya para dizer a frase que praticaram juntos. Kaguya faz exatamente isso, e os dois resolvem a discussão, já que concordam em não brigar na frente da filha. Kazari então informa a Nico que seu prêmio por vencer o torneio, o console de jogos, está pronto. Eles então se dirigem a uma sala de testes onde todos podem experimentar os jogos disponíveis no console. O prisioneiro Kai foi então levado à sala de jogos a pedido de Nico para que possam jogar juntos como mestre e aluno. Kai recusa a princípio, mas após ser desafiado, ele concorda em jogar na máquina de garra, ganhando um bichinho de pelúcia no processo. Kazari retorna com um console super avançado e compacto de Nico que pode jogar qualquer jogo já feito. Em seguida, temos um flashback de quando Jugo e Nico se conheceram pela primeira vez após fugirem juntos, e Jugo o apresentou ao mangá. Nico então agradece a Jugo por reacender sua vontade de viver. Embora um pouco envergonhado, Jugo pede a Nico para ensiná-lo a jogar videogames, ao que Nico concorda instantaneamente. Uno avista Musashi com Kenshiro. Ele então chama o homem, atraindo a atenção de todos, e insiste que ele use o bom senso para se desculpar com Jugo. Depois que Musashi se desculpa sinceramente, Uno o convida para a sala de jogos que ganhou como prêmio. Embora feliz por ser convidado, Musashi sabe que não pode ir. No entanto, Kenshiro concorda em deixar Musashi ir com a condição de que ele revele mais sobre seu passado. Musashi concorda em revelar seu passado para Kenshiro. Em troca de passar tempo com os outros prisioneiros, Musashi lembra como quando nasceu, mesmo sendo um bebê, ele tinha uma temperatura corporal mais alta que o normal, o que o fez acreditar que era especial, já que sua mãe lhe disse que ele tinha o calor do sol. Infelizmente, não demorou muito para que o calor se tornasse demais para o pequeno Musashi suportar,
causando-lhe uma dor tremenda, enquanto seu corpo inteiro queimava vivo. Todas as noites, ele também sofria de pesadelos crônicos, em que literalmente se incendiava. Um dia, enquanto estava na escola, seu corpo inteiro pegou fogo e ele realmente começou a queimar todo o corpo, sofrendo queimaduras graves. O médico que o tratou revelou o fenômeno como combustão humana espontânea, observando como até mesmo sua sobrevivência é um milagre. Logo, ele foi intimidado e excluído por seus colegas de classe por causa de sua condição. Mais tarde, ele foi acusado de ter causado um incêndio criminoso na faculdade, e quando sua casa pegou fogo e seus pais morreram no incêndio, Elf, que havia se disfarçado de estudante, o culpou, chamando-o de incendiário. Enquanto lutava contra os oficiais que queriam prendê-lo, Musashi explodiu em chamas mais uma vez, automaticamente assumindo a culpa pelo crime que não cometeu, o que eventualmente levou à sua prisão e encarceramento. Enquanto estava em uma prisão na Alemanha, ele acaba encontrando o homem com a cicatriz no pescoço, que foi o responsável por transformá-lo no monstro que é agora. O homem ofereceu curá-lo de sua condição, mas em vez disso enganou Musashi, amplificando sua condição e dando-lhe a habilidade de controlar chamas apenas para avançar sua pesquisa às custas da sanidade e tortura de Musashi. Quando ele confrontou o homem com cicatrizes e Elf, foi informado de que deveria estar grato por ter recebido tanto poder e por torná-lo superior a toda a humanidade. Em um acesso de raiva por ter sido aproveitado, ele ataca a dupla, mas surpreendentemente o homem com cicatrizes usa um braço de espada igual ao de Jugo, e repele facilmente seu ataque. O homem então diz que, depois de reunir todos os dados de que precisava, ele se tornou inútil para ele. Então ele ataca, cortando seu rosto e dando-lhe a cicatriz permanente que agora tem no rosto. Musashi diz que, embora a história seja verdadeira, ele não tem como prová-la, já que não restam evidências, então ninguém nunca acreditou nele. No entanto, embora concorde que sua história parece improvável e inventada, Kenshiro acredita em Musashi depois de ver o poder dele e de Jugo, além de ter ouvido falar de prisioneiros sendo usados em experimentos humanos. Descobrimos que ele estava investigando essas alegações o tempo todo, e embora não conseguisse convencer ninguém de que as alegações eram verdadeiras, ele continuou a enviar relatórios, mas seus superiores continuaram rejeitando suas descobertas. Então ele percebeu que havia algo suspeito em jogo, mas promete expor os culpados. Enquanto isso, Uno convida os prisioneiros do prédio 3 para sua sala de jogos, mas como ele não terminou de mobiliá-la, revela que na verdade quer que todos contribuam e façam a sala juntos, já que ele quer garantir que todos aproveitem sua sala de jogos. Hajime, Seitaro e Yamato chegam com os móveis que Uno encomendou, e logo o resto dos prisioneiros também chega e o restante dos itens é trazido. Depois que Musashi também aparece, eles começam a mobiliar a sala juntos e a jogar. Pouco depois, Hajime diz a eles que tem apenas 1 hora de tempo livre e que agora é hora de voltar para suas celas. Embora inicialmente se rebelem, após uma rápida surra, eles obedientemente retornam para suas celas. À noite, Jugo não consegue dormir, então Uno se junta a ele e eles discutem os eventos do dia. Uno encoraja Jugo a aproveitar sua vida na prisão, apesar de seus muitos defeitos, dos quais ele garante que Jugo está ciente. Ainda assim, ele termina dizendo que ainda tem muito a aprender juntos e que devem ir devagar e aproveitar a vida um dia de cada vez. Jugo então sai da cela para respirar ar fresco no telhado do edifício 13. Enquanto admira o céu noturno e reflete sobre as palavras de Uno no telhado do edifício 13, Jugo encontra o estranho elfo. Ele provoca Jugo, dizendo-lhe para fazê-lo rir. Jugo está confuso e assustado com a aparência de Elf, não o reconhecendo. Jugo se vira com raiva, mas Elf aparentemente se teletransporta para cima de um tanque de água. Divertido, Elf diz que costumavam brincar o tempo todo no passado, enquanto Jugo tenta pensar em quem é Elf e como ele chegou lá. Elf se teletransporta na frente de Jugo novamente, e então aparentemente o esfaqueia. No entanto, quando Jugo recua em pânico, tentando pressionar seu ferimento e parar o sangramento, acaba sendo algum tipo de ilusão e Jugo não encontra nenhum ferimento. Elf continua se teleportando e pergunta a Jugo se ele se lembra do homem que arriscou tudo para libertá-lo e protegê-lo. Jugo ainda está confuso e não consegue se lembrar dos eventos de que Elf está falando. Então ele explode de raiva, dizendo a Elf para parar de rodeios e dizer de quem ele está falando. Elf continua a provocação, sem revelar quem é esse suposto salvador de Jugo. Elf continua dizendo que deram a Jugo algumas coisas incríveis, mas ele precisa realmente usar as armas para que eles possam coletar mais dados. Ele então faz várias perguntas a Jugo sobre suas algemas de espada, referindo-se a ele como espécime 15. Irritado, Jugo xinga Elf, dizendo que se recusa a machucar pessoas com as armas que forçaram nele. Tendo revelado sua conexão com o Homem Marcado, Jugo diz a Elf para apontá-lo em direção ao seu inimigo jurado ou cair fora. Sem dizer nada, Elf avança para Jugo e instantaneamente o prende no chão, enfiando uma faca em sua mão e dizendo para ele calar a boca e não insultar seu mestre. Enquanto Elf fala sobre como deveria tê-lo matado naquela época, Jugo tem um flashback de uma memória que ele havia escondido profundamente em sua mente, do tempo em que um homem deu sua vida para ajudá-lo a escapar e disse para ele encontrar a felicidade e nunca ser capturado novamente. Elf afirma como odeia ver Jugo feliz, a ponto de estar disposto a matar todos ao seu redor. Ainda assim, ele diz que sua missão é recuperar o cérebro dele e não precisa do resto do corpo, mas também não quer levar a cabeça inteira com ele. Então, com um marcador, ele desenha uma linha pontilhada no rosto de Jugo horizontalmente, ameaçando cortar ao longo da linha e levar seu cérebro.
Enquanto Jugo luta desesperadamente para escapar, Elf pega uma serra óssea e tenta serrar a cabeça de Jugo ao meio. Levado ao limite, Jugo libera seu braço de espada, mas dessa vez consegue controlar seu poder e usa apenas um braço, destruindo a arma de Elf e conseguindo se libertar de suas amarras. Ao verificar seus ferimentos, Jugo descobre que todo o dano que recebeu era novamente uma ilusão. Ainda assim, ele não consegue acreditar no que está acontecendo, já que sentiu todas as lesões que recebeu. Tendo reunido os dados de que precisava, Elf diz que é hora de ir, mas ele diz a Jugo para usar suas lâminas com mais frequência, já que eles querem ver do que ele é capaz. Jugo então pergunta qual é o plano deles com ele e Musashi, mas Elf refuta, dizendo que não conhece nenhum espécime chamado Musashi. Ainda assim, antes de partir, Elf diz a Jugo que ele também está aqui para levar outro corpo, e ameaça usar os amigos de Jugo como cobaias de laboratório, e então pula do telhado dizendo que visitará Jugo novamente. Após esse encontro, Jugo não consegue deixar de ter medo pelos amigos que fez e deles sofrerem nas mãos do Homem Marcado. No dia seguinte, Rock percebe como Jugo está agindo de forma estranha, sem ter dito uma única palavra, mas Jugo assegura-lhes que está tudo bem. À noite, determinado a evitar colocar Uno, Nico e Rock em perigo, Jugo decide escapar de Nama de uma vez por todas. Enquanto ele se levanta para sair, o trio também acorda, animado para escapar e se divertir juntos novamente. Logo, o alarme da prisão toca e Namba entra em confinamento novamente. Tendo chegado à porta final, Jugo a abre facilmente, e eles encontram Hajime esperando por eles do lado de fora dos portões. Jugo está determinado a sair e não arriscar colocar seus amigos em perigo. Então ele sai e toca um botão escondido, trancando Uno, Nico e Rock dentro enquanto enfrenta Hajime sozinho. Chocados com sua ação, o trio o questiona, mas Jugo se despede casualmente. Felizmente, Hajime não permitirá sua fuga e logo eles começam a lutar seriamente. Jugo libera seus braços em forma de lâmina, enquanto Hajime revida com a mesma ferocidade, sem que nenhum dos dois recue ou se contenha. Antes que a batalha chegue a uma conclusão trágica, Satoru chega e destranca o portão, após o que Uno e Rock se colocam entre Hajime e Jugo, e conseguem impedi-los de lutar. Eles então imobilizam Jugo, dizendo-lhe que fizeram muitas promessas junto que precisam cumprir, e voltam para a cela enquanto Jugo aceita que seu lar é na prisão, ao lado de seus amigos únicos, prometendo protegê-los e não fugir. E mais uma vez, com a introdução tradicional da prisão, em algum lugar do outro lado do oceano, em um local conhecido apenas pelos altos funcionários do país, encontra-se uma prisão. Considerada inexpugnável, a prisão está equipada com tecnologia de ponta e guardas recrutados globalmente. Com a impressão geral da prisão número 1 do mundo, ninguém jamais conseguiu escapar com sucesso. Embora isso não seja totalmente verdade agora, porque um prisioneiro que tem o talento de escapar da prisão marginalizou a segurança várias vezes, Jugo. O alarme de emergência toca e Hajime, seguido por Satoru, corre em direção à cela 13 para o detento mais provável de tentar uma fuga, número 15, Jugo. Hajime encontra Jugo fingindo estar dormindo em sua cela e bate em sua cabeça pelo problema. Mais tarde, os colegas de cela de Jugo, Nico, Rock e Uno, riem dele por seus esforços incansáveis em ser pego e levar as surras de Hajime. Em seu escritório, a diretora Momoko pondera sobre a maneira de impedir Jugo de tentar escapar da prisão. De vez em quando, Mitsuru incomoda a diretora quando se passa por Hajime e tenta flertar com ela, e ela esmaga Mitsuru no chão com raiva. Mais tarde, Hajime treme ao ver a diretora manchada com o sangue de Mitsuru. Por outro lado, Satoru está feliz em comprar um aspirador robô aconchegante com seu bônus anual, mas Hajime destrói o robô com raiva assim que ele colide com sua bota. No prédio 5, Kai e Yupa discutem sobre o cacto que a família de Yupa trouxe para ela. Kai, como químico farmacêutico, está atento ao cacto e implora a Yupa para deixá-lo tocar o cacto. Na sala de jogos, Honey revela que Tsukumo é o famoso personagem de ação Ninja Kamikaze. Jugo se oferece para ajudar porque Tsukumo não quer que os prisioneiros saibam que o famoso personagem do país, que eles consideram invencível, está preso com eles. Na sala dos guardas, Kid fica furioso com Hajime, Salmon e Yamato por não seguirem os regulamentos da prisão. Mais tarde, Hajime entra em seu escritório e nota uma sombra com olhos amarelos brilhantes atrás dele, mas é apenas seu animal de estimação, um gato que pelo menos tem uma posição mais alta que Satoru. Salmon apresenta seu relatório semanal ao diretor. Kenshiro olha para Salmon por trás por causa de sua crescente proximidade com o diretor, pois Kenshiro vê o diretor como sua paixão. Musashi zomba de Kenshiro e o persuade a se afeiçoar ao diretor. No hospital, o Dr. Okina declara Jugo apto após o incidente com o gato, enquanto Honey e Tua flertam com a bela assistente de Okina, Kaguya.
De repente, toda a prisão fica de cabeça para baixo quando eles pegam a síndrome da cor do cabelo, que faz o cabelo mudar de Jugo para Nico, do diretor para Satoru. Todos ficam perplexos com a transformação do cabelo, exceto Hajime, já que ele é a única pessoa careca na prisão. O treinamento dos novos guardas é concluído enquanto o diretor lhes poupa as instruções necessárias para o dever deles. No prédio 13, Hajime persegue o prisioneiro 13. Ele pode sentir que Jugo está aprontando algo. Hajime o avisa para voltar, mas quando Jugo não dá atenção às ordens, Hajime o esmaga na cela. Mitsuru se aproxima de Hajime e faz uma revelação chocante para ele. Um novo guarda é designado para a cela com ele. Mitsuru manteve isso como uma surpresa para ele. Os presos também estão animados com o novo guarda. Para sua surpresa, o guarda é o irmão mais novo de Hajime, Hitoshi, que se veste como uma jovem bonita. Os prisioneiros discutem suas reservas sobre os irmãos Soguruko. Por outro lado, Hajime também não está satisfeito com o novo papel de seu irmão. Jugo entra na sala de guarda com Yamato, seguido pelos outros prisioneiros. Hitoshi fica bastante chocado ao ver Jugo sair da cela sem esforço. No entanto, o colega guarda Yamato parece bastante impressionado com a chegada de Hitoshi. Os prisioneiros afirmam que estão aqui para confirmar suas dúvidas sobre a relação entre o impassível Hajime e o fofo Hitoshi. Os prisioneiros Uno e Rock zombam de Hajime por sua aparência e o desafiam a pegá-los. À medida que a tensão aumenta, os prisioneiros começam a correr enquanto Hitoshi os persegue. Satoru curiosamente pergunta a Nico para não correr como seus amigos. Na corrida contra Hajime, Uno está com ciúmes de como alguém impiedoso e frio como Hajime pode ter um irmão gentil e atencioso como Hitoshi. No entanto, é muito difícil para Hitoshi alcançar o rápido Uno e Rock, que não parecem estar em seu campo de visão. Hajime, por outro lado, olha para baixo para seu irmão Hitoshi e pede que ele volte para casa, pois este trabalho requer mais força e agilidade do que um frágil Hitoshi jamais poderia ter. Localiza o botão secreto que Jugo uma vez desenterrou. Hajime tenta impedi-lo, mas Uno, por curiosidade, aperta o botão. Surpreendentemente, o que parecia ser um sprinkler de incêndio acaba sendo nitrogênio líquido, que congelou Hajime completamente. Queimando de ira, Hajime quebra a camada de gelo e começa a perseguir ainda mais ferozmente. À medida que as coisas começam a intensificar, Hajime lança seu irmão mais novo Hitoshi contra o prisioneiro, aplicando toda a sua força. Mas os prisioneiros desviam. Por outro lado, enquanto procura por seus amigos, Hajime e Jugo acaba no edifício 13 devido às fracas habilidades de navegação de Yamato. Na sala de vigilância, Mitsuru passou secretamente instruções para um ajudante anônimo lidar com o edifício 13. Quando Hajime corre até ele para a emergência de código vermelho no edifício 13, Mitsuru age despreocupado e chama de alarme falso. Na reviravolta dos acontecimentos, Mitsuru revela que Hitoshi foi enviado para o edifício 4, não para o edifício 13. Foi o pedido de Hitoshi passar seu primeiro dia com o irmão Hajime. Hitoshi está contente com como seu dia foi no edifício 13. Hitoshi expressa que aprendeu muito e que Hajime tem sorte de ter essas pessoas ao seu redor. Por outro lado, após a luta de todo o dia, Jugo e Yamato de alguma forma conseguem voltar para a sala dos guardas enquanto Hitoshi assume as funções no edifício 4. Durante sua visita ao edifício 3, Honey e Troy estão em cima de Hitoshi, confundindo-o com uma bela dama, mas logo mudam de ideia quando Hitoshi revela que na verdade é um cara. Mais tarde à noite, os guardas aproveitam sua festa pessoalmente, sem saber do horror que espreita sob a instalação. Rock desafia o Supervisor Salmon para uma luta. Salmon inicialmente evita a luta por seu compromisso anterior com Yupa, mas Yupa desiste da luta para deixar espaço para Rock. Liang instiga Salmon ao mencionar Hajime, e Salmon aceita o desafio. Rock está bastante confiante em suas habilidades de que pode facilmente derrotar Salmon. Parece que Liang conseguiu criar uma luta para se divertir. No primeiro round, Salmon decide usar apenas um dedo para enfrentar Rock, que parece pronto para atacá-lo a qualquer momento, enquanto o presidiário 99 observa atentamente a luta que se desenvolve. Rock dá tudo de si contra Salmon, balançando os punhos com toda a sua habilidade, mas Salmon consegue desviar de todos os seus ataques mesmo de olhos fechados. Salmon ainda leva a melhor sobre Rock sem nem olhar para ele, fazendo Rock morder a poeira usando apenas um dedo. Quando o segundo round começa, Rock desferra uma série de chutes e socos ferozes em Salmon, mas nenhum de seus ataques acerta o alvo. No final da luta, Salmon aconselha Rock que ele possui bons reflexos, mas perde o senso na raiva e comete erros bobos. Além disso, ele só confia no seu tamanho. Ele deveria combinar mente e corpo na luta.
Na varanda, o presidiário 99 e Yamato apreciam as habilidades de luta de Salmon. Yamato também já enfrentou Salmon várias vezes, mas nem ele conseguiu vencer Salmon. Eles se perguntam como Salmon perdeu para Hajime, e o que o fez se conter contra Hajime. Inori informa Salmon sobre a reunião convocada pela diretora. Enquanto isso, Inori e o novo guarda Rosuki vão vigiar os prisioneiros. A diretora explica que convocou a reunião para discutir a chamada urgente do comissário para uma reunião. A pauta da reunião, assim como a durante é mantido oculto dela. Kenshiro comenta que algo deve estar se formando no departamento de polícia contra o prisioneiro. Além disso, o diretor é solicitado a trazer dados confidenciais de 2 prisioneiros, número 15 e 634. Mitsuru investiga quem assumirá suas funções na sua ausência, e o diretor expressa sua confiança nos supervisores para manter a prisão em ordem durante sua ausência. Após a partida da diretora, a supervisora adjunta Cat provoca Salmon. Ela culpa o edifício 5 de Salmon como a razão inteira pela qual o departamento de polícia está atrás da prisão. Além disso, as outras prisões ainda estão sinalizando o infeliz incidente que ocorreu no edifício 5. Cat não para por aqui. Ela culpa Salmon por usar suas conexões para conseguir um cargo de supervisor. Ela o chama de indigno e diz que o nepotismo o trouxe até aqui. No passado, o irmão de Salmon, Inky, assassinou um prisioneiro e feriu seus colegas guardas. Cat acha que Salmon é indiferente ao seu irmão. Ele é igualmente vulnerável. Salmon a empurra com raiva e sai da sala. Kid dá um tapa na vice-supervisora Boca Grande Cat por seu ressentimento injustificado contra Salmon. Perdido em pensamentos sobre seu irmão rebelde, Salmon é informado sobre uma visitante, Noriko, a irmã mais velha de Rosuki. Noriko pergunta sobre seu bem-estar e expressa seu desejo de ver Inky. Salmon responde que Inky está ausente por um tempo, e ele é o supervisor interino em seu lugar. No entanto, Noriko revela que Rosuki é seu irmão mais novo que se esforçou muito para conseguir um lugar como guarda, e ela pede a Salmon para cuidar de seu irmão na prisão. Por outro lado, Rosuki oferece chá e lanches a Yamato e Rock como um gesto de amizade, e eles aceitam a oferta com alegria. Na sala dos guardas, Satoru diz a Hajime que algo está errado com o detento 15, pois ele tem agido de forma estranha desde sua tentativa de fuga falsa. Enquanto isso, Sujou encontra Rock no prédio. Sujou pergunta o motivo de sua presença, mas Rock parece diferente do habitual. Rock caminha friamente em direção a Sujou e o soca com raiva. Por outro lado, Yamato também está causando confusão na sala dos guardas. Não acho que isso tenha a ver com o chá oferecido por Rosuki. Hajime defende com sucesso os socos e joga Yamato de volta no chão. O que está acontecendo com esse cara e as pancadas? No prédio, Rock arrasta Jugo em direção à cela e o esmaga na parede. Jugo tenta se manter firme com sangue manchando todo o seu corpo. Yamato se levanta e esmaga Satoru, que ansiosamente pergunta sobre seu bem-estar. Na cela, Jugo pode sentir que algo não está certo com Rock. Jugo lembra Rock sobre a amizade deles e pede desculpas se o chateou sem querer, mas Rock não responde. Rock olha friamente para a cela e seus amigos lá dentro. Jugo sente que Rock agora está indo machucar Uno e Nico na cela, e ele se coloca na frente de seus amigos. Rock o esmaga na cela. Jugo não consegue parar o sangue de sair da boca, mas permanece firmemente entre Rock e os outros. Dentro da cela, Uno grita para Jugo deixá-lo ajudar, mas Jugo se recusa a deixá-lo sair. De repente, quando tudo parece acabar para Jugo, Tsukumo vem em seu resgate. Tsukumo também estava no edifício 5 e percebeu que algo estava errado com Rock e Yamato, e o seguiu até o edifício 13. Jugo teme que os incidentes em curso entre Rock e Yamato estejam relacionados a ele. Tem algo a ver com seu passado quando tentou escapar da prisão. Eles avisam Jugo para virem atrás dele e de seus amigos. Com lágrimas inundando seus olhos, Jugo treme de medo de que o que ele temia tenha se tornado realidade. Tsukumo acalma Jugo. Ele não sabe muito sobre o passado de Jugo, mas viu Jugo se colocando entre o perigo e seus amigos. Além disso, quando Rock estava batendo nele, Jugo não revidou porque não queria que seu amigo se machucasse. Para Tsukumo, Jugo é muito leal aos seus amigos. De repente, Uno aponta para o talismã ominoso preso ao pescoço de Rock. Quando Tsukumo tenta tirar o talismã, Rock responde rapidamente e o derruba no chão. Rock avança em direção a Jugo para eliminá-lo, mas Tsukumo reage a tempo e remove o talismã. E assim que o talismã é removido, Rock desaba. Tsukumo acha que conhece o talismã e Hajime também, que o removeu do pescoço de Yamato. No hospital, o Dr. Otoki aconselha Jugo a descansar por alguns dias. Tsukumo também está presente ao lado dele. Enquanto isso, tanto Yamato quanto Rock foram mantidos na UTI. Tsukumo revela que o Edifício 5 desenvolveu os talismãs para manter os mestres Chi como Yupa controlados. Além disso, ele estava com Yamato e Rock o tempo todo, mas não percebeu quando o talismã passou para os pescoços deles para controlá-los. Quando os detentos da cela 13 pedem para acompanhar Hajime em sua investigação no prédio 13, Hajime rejeita descaradamente o pedido. Uno persuade Hajime de que eles podem ser úteis na investigação.
Além disso, mesmo que não os levem, eles ainda encontrarão uma maneira de chegar ao prédio 5, e Hajime será punido pelo surto. Hajime está com poucos recursos, então não tem escolha a não ser aceitar a oferta deles. Ao entrar no edifício 5, Hajime se vê preso em uma armadilha armada por uma ordem. Os detentos do prédio 13 caem na mesma cela onde Liang e Yupa estão presos. Liang pergunta sobre o motivo da visita deles. Um explica que Rock estava agindo de forma estranha devido a um talismã preso em seu pescoço. Eles vieram aqui para investigar o assunto e, infelizmente, ficaram presos na cela. Yupa pede que fiquem quietos enquanto o boneco de vigilância passa. Jugo e Nico não têm ideia do que está acontecendo neste prédio. Liang afirma que eles se meteram em um grande problema. Por outro lado, Hajime está trancado na cela em frente a Salmon. Hajime acha que Salmon está por trás de tudo isso, mas ele fica chocado ao encontrar Salmon encarcerado na cela oposta. Ruka e Inuri estão diante do homem ominoso e contam a ele sobre seu progresso. Acontece que o homem sorrindo nas sombras é Inky, o irmão mais velho de Salmon. Na cela, Liang informa os prisioneiros sobre a recente fuga de Inky, o ex-supervisor do prédio 5, que era o supervisor deles na prisão chinesa. Inky é um supervisor de coração frio para quem os prisioneiros não são nada além de manequins de treinamento. Então, basicamente, relacionado ao meu ex. Entendi, eles ficaram aliviados ao saber sobre sua transferência para Namba, mas sua brutalidade não parou por aí, pois Inky foi encarcerado sob a acusação de assassinar um prisioneiro. Liang e Yupa acham que estão mortos. Essas celas são construídas de forma a bloquear seu poder de Ki, e Inky os matará mais cedo ou mais tarde. Surpreendentemente, Jugo consegue destrancar a prisão que era considerada invencível para Yupa e Liang. Há algum tempo, Salmon está ocupado procurando o talismã desaparecido quando um guarda ferido o alcança. O guarda lhe conta sobre a fuga de seu irmão, Inky e Ruka. Salmon tem certeza de que seu irmão não pode escapar da cela fisicamente impossível sem ajuda externa. Simon repreende o guarda por não informá-lo a tempo, mas o guarda revela que o sistema de comunicação foi marginalizado pela revolta interna. O guarda impede Salmon de ir sozinho, mas Salmon dirige-se à saída do vertedouro para resolver seus ressentimentos passados. Salmon encontra seu irmão, Inky, que o soca no chão. Salmon se levanta para revidar. Kuga lembra-lhe como ele falhou em enfrentar seu irmão no passado. E Hajime entrou na luta e ganhou o posto de supervisor por sua coragem. As coisas não mudaram muito para Salmon, que ainda hesita em lutar contra seu irmão mais velho. Inori também se aproxima do local e zomba de Salmon por sua pobre compreensão dos assuntos ao redor. Inori considera Salmon indigno do cargo de supervisor, já que Inori estava trabalhando com Inky desde o início. Mas o egocêntrico Salmon não conseguiu antecipar os perigos iminentes. Eles trancam Salmon e prosseguem com o plano de Inky, que visa fazer algo além da compreensão de Salmon. Atualmente, ambos os supervisores zombam um do outro presos em celas opostas. Hajime culpa Salmon por agir de forma ingênua contra Inky. Hajime acha que Salmon ainda tem medo de se opor ao irmão, e apenas finge estar contra ele. Passeando pelas celas do porão, Jugo encontra a plaqueta de identificação de Hajime. Eles têm certeza de que Hajime deve estar por perto. Uno descarta a proposta de Liang de saírem por conta própria. Se forem pegos, Inky irá executá-los, e se escaparem do prédio, ainda serão considerados como uns fugitivos. É uma perda de qualquer forma para eles. Ele propõe primeiro localizar os supervisores e usá-los como guardas para sair deste prédio. Eles encontram Honey e Tua, que revelam que Tiji também está preso no prédio. Liang passa furtivamente por uma boneca de vigilância e a elimina com um único soco. Yupa explica que há um defeito de fabricação nas bonecas. Se atingidas na cabeça, podem ser facilmente derrubadas. Espere, só estou anotando algumas coisas para quando eu encontrar meu ex novamente. Faz um plano para escapar dos 5 níveis do prédio, sem saber que uma boneca está puxando-o por trás. Uno se assusta mortalmente ao se virar para o grupo de bonecas. Eles correm desesperadamente por suas vidas enquanto uma horda de bonecas de vigilância os persegue. Felizmente, os prisioneiros encontram a sala de gestão, as bonecas estão programadas para se manterem afastadas da sala de gestão, o que a torna um esconderijo perfeito para eles. Yupa descreve o lugar como a sala de arquivos proibida, que foi um dia o escritório de Inky. Enquanto isso, a saúde atual de Nico não parece animadora. Ele precisa encontrar seu remédio em breve, mas infelizmente eles não encontram nada lá dentro. Além disso, enquanto procura os remédios de Nico, Jugo se depara com o quadro dos prisioneiros e encontra um traje de aparência ameaçadora por baixo. Sua habilidade de destrancar é útil, pois ele abre facilmente o traje, mas os documentos dentro do traje deixam Jugo abalado. Ali está um estudo sobre Jugo, um produto de experimentação humana. Jugo percebe que os flashbacks que ele considerava sonhos são uma realidade do passado. Por outro lado, Inori diz a Inky que capturaram o prisioneiro que estavam procurando. No passado, durante o encontro anterior, Inky foi confrontado por um Jugo drasticamente transformado, com olhos vermelhos flamejantes e lâminas alongadas e brilhantes. Jugo parecia mais uma entidade de outro reino do que uma mera figura humana aos olhos de Inky. A revelação de certos documentos agora virou o mundo de Jugo de cabeça para baixo.
Torna-se evidente que o próprio Jugo é um estranho para seu próprio corpo, e a administração da prisão possui um entendimento mais profundo dele do que ele mesmo. Enquanto continuam sua jornada em busca de uma esperança de saída, Ruku os interrompe. Ele carrega um talismã preto assustador, o que indica claramente que ele está jogando nas mãos de Ink. Ruku rapidamente desembainha suas lâminas, lançando uma série de golpes calculados em direção a Liang. Apesar dos melhores esforços de Liang para evitar os ataques, Ruku consegue acertar alguns golpes. Vindo em auxílio de Liang, Yupa intervém enfatizando que Liang não deve se preocupar com as considerações de seus oponentes durante a luta. Em vez disso, Yupa aconselha Liang a manter um foco inabalável em contra-atacar e defender-se dos ataques do oponente. Na reviravolta dos acontecimentos, Liang e Yupa decidem deixar que outros encontrem uma saída e ficar para lutar pelo seu edifício. Liang afirma que os outros podem atrasá-los e todos podem acabar morrendo se ficarem juntos. Liang deposita toda a sua fé em Jugo. Ele acha que Jugo é capaz o suficiente para libertar os supervisores porque ele abriu as algemas muito forte com tanta facilidade. Com o coração pesado, Jugo, Uno, Honey e Tua seguem em frente com sua jornada, incertos sobre os terrores que os aguardam. Quando Oppa investiga a razão de sua fé em Jugo, Liang narra a conversa que teve uma vez com Rock sobre Jugo. Rock descreve o quanto Jugo pode ser dedicado aos seus amigos. Jugo, aquele que concedeu a Liang uma compreensão profunda da verdadeira liberdade quando o libertou das algemas, agora Liang está totalmente confiante para utilizar toda a sua capacidade e fazer o que não conseguiu fazer antes, que é proteger seu mestre. Eles encontram seu antigo mestre Hachiman na prisão. Yupa e Liang, o que traz Hachiman aqui. Hachiman diz que sua tarefa é enfrentar encrenqueiros como eles. Ele não consegue esquecer o que fizeram com ele e Hachiman quer que eles desapareçam. Liang demonstra seu foco máximo e quebra a espada de Ruku ao meio. Tu aprecia a habilidade de Jugo em abrir a fechadura. Ele nunca viu uma habilidade assim em sua vida. Tanto Yupa quanto Liang também têm ressentimentos do passado e querem fazer Hachiman pagar por suas atrocidades. Ueno e Jugo procuram por toda parte, mas não encontram Neko por perto. Acontece que Neko decidiu ficar com Yuppie e Liang e ajudá-los em sua luta. O feroz porco se levanta para lutar de volta. Leon reage a tempo e salva Yupa e Nico dos ataques mortais de Hachiman. Em troca, Hachiman usa seu velho truque e lança o gás tóxico em Yupa e Liang. Eles não conseguem entender como Hachiman conseguiu adquirir os gases nesta prisão. No passado, Hachiman ofereceu um trabalho a Kai em troca de muito dinheiro. Kai não tem escolha a não ser aceitar as ofertas de Hachiman e salvar a si mesmo. Mais tarde no laboratório, Liang pergunta sobre o propósito de Kai em se aliar a Hachiman. Kai opina que ele é apenas um químico que está criando as ferramentas para sobreviver. Mesmo que Kai perceba que Liang não pertence a este lugar, ele questiona Yupa sobre a razão de ter trazido Liang aqui. Yupa explica que Liang foi recrutado por seu mestre para poupar a vida de centenas de outros estudantes. Mais tarde, Kai rejeita a oferta de Hachiman para fazer produtos químicos venenosos para ele. Hachiman quer ganhar muito dinheiro vendendo os venenos mortais, mas Kai não quer ser um assassino. Hachiman ameaça Kai com consequências severas como Liang se ele se recusar a cooperar. Kai olha para Liang pendurado nas mãos de Hachiman, coberto de sangue. A visão petrifica Kai de medo e ele acaba aceitando a oferta. Quando tanto Yupa quanto Liang parecem falhar contra Hachiman, Nico entra para resgatá-los. Nico interrompe os ataques de Hachiman e tenta contra-atacar. Hachiman dispara as seringas venenosas e os gases tóxicos em Nico, mas isso não o afeta. Por um segundo, até Hachiman pensou que Nico poderia estar ameaçando-o, mas seus ataques revelam que ele é inofensivo para Hachiman. Liang antecipa um ataque detonante em direção a Nico e se apressa para salvá-lo. No entanto, Liang não consegue antecipar o próximo ataque vindo de Roku, que surpreendentemente está usando os poderes de Chi. Liang acaba levando um grande golpe no corpo. Embora Roku esteja apenas exercendo a magia de Chi por causa do talismã e use os poderes ainda mais, ele pode acabar tirando a própria vida. Mas Hachiman não se importa nem um pouco com Roku, pois ele tende a usar os outros para seu benefício. Por outro lado, Yupa desvia dos ataques de Hachiman um após o outro, mas no final não consegue se defender e sofre uma surra séria nas mãos de Hachiman. Parece que Up e Liang estão perdendo de forma abrangente contra seu antigo chefe. Nico usa a pouca energia que lhe resta e luta por seus amigos, mas logo começa a sentir a necessidade de remédios. A cor começa a ficar pálida e seus sentidos começam a enfraquecer a cada momento que passa. E por fim, Nico desmaia. No entanto, Nico tem um transtorno de dupla personalidade e seu desmaio apenas desperta outra personalidade que reside nele. Uno e Jugo estão preocupados com seu amigo, Nico. Eles estão bem cientes de seu transtorno de dupla personalidade, e se Nico não tomar seus remédios, ele pode se machucar. Uno expressa que Nico é um produto de experimentação humana. O controle nervoso dele não é forte como o de um ser normal, o que significa que ele está propenso a se machucar e machucar os outros, quando sua outra personalidade assume o controle. Na luta, Nico agora ataca Hachiman como nunca antes. Hachiman pede ajuda a Ruku, mas surpreendentemente, Nico consegue controlar e redirecionar os poderes de Tigongs enquanto redireciona o Chi de volta para Hachiman.
Hachiman precisa de ajuda para lutar contra o incontrolável Nico. Hachiman procura ajuda, mas Yupa e Liang libertam Luca do talismã. Nico salta em direção a Hachiman, mas ele consegue detê-lo e o joga contra a parede. Hachiman pensa que levou a melhor sobre Nico. Por outro lado, as misérias, ressentimentos e atrocidades do passado queimam o transformado Nico em vingança, enquanto ele se levanta desembainhado em uma contagem ainda mais feroz de ataques contra Hachiman. Hachiman percebe que Nico é forte demais para ele lidar. Ele não consegue antecipar Nico nesse ritmo. Sentindo o momento certo para se vingar, Kai também entra na luta. Kai lembra Hachiman sobre os venenos que ele forçou Kai a fabricar para ele. E a situação atual de Nico é uma verdadeira demonstração de seus produtos mortais. Kai viu o estado debilitado de Nico e cuida para trazê-lo de volta à razão. Nico cheira seus remédios e morde Kai em desespero. Kai injeta o remédio em Nico, e Nico desmaia com a dose. Hachiman respira aliviado. Ele pode agora voltar todo o seu foco para seus discípulos. No entanto, Hachiman não consegue antecipar as intenções de Kai, pois Kai injeta Hachiman com o veneno. Kai afirma que Hachiman sempre foi uma pessoa de coração frio que pode ir além dos limites para esgotar os outros em benefício próprio. Hachiman não percebeu suas verdadeiras intenções e isso permitiu que Kai se vingasse de Hachiman. De volta ao laboratório, o supervisor de Kai extrai o rim de Yupa para suas futuras experimentações. O supervisor afirma que Yupa é um guerreiro Chegong lendário e que suas partes do corpo podem ser vendidas por um bom dinheiro por Hachiman. Desde aquele dia, Kai desejou se vingar de Hachiman por usar os outros. Na luta atual, tanto Liang quanto Yupa fazem um esforço coletivo. Eles pulam no ar um após o outro e eventualmente conseguem desferir golpes substanciais em Hachiman. No entanto, Yupa não está satisfeito com Kai. Ele estava trabalhando para Ink, mas não se preocupou em contar a eles. Kai responde que isso poderia ter colocado Yupa e Liang em problemas consideráveis, por isso ele manteve isso em segredo. No entanto, Yupa não parece confiante nas explicações de Kai e repreende Kai por seu egoísmo. Embora em sua vida passada, foi Kai quem ajudou Yupa com seu tratamento de diálise quando todas as esperanças de sobrevivência de Yupa estavam diminuindo. Enquanto isso, Hachiman se levanta, pronto para atacá-los a qualquer momento. 3 deles têm ressentimentos contra Hachiman. Hachiman parece tão ocupado lutando contra Yupa e Liang que não consegue interceptar a armadilha de Kai para ele. Hajime se esforça para continuar a luta, mas a dose de veneno é forte demais para ele suportar. Hachiman começa a sentir sufocamento e perde a consciência. Eventualmente, Hachiman se rende ao remédio e desaba. Em meio à vitória sobre Hachiman, Yupa não parece convencido. Ele opina que o talismã que Yupa removeu do rosto de Ruko não era familiar. Yupa parece confiante de que este talismã não pertence a Ink. Ele quer investigar rapidamente, mas Ruko não está em seu juízo perfeito. Embora Liang e Yupa tenham fechado a única entrada no caminho para cima, Kai decide levá-los pelo caminho secreto que ele conhece. Nico parece extremamente preocupado com os perigos que os aguardam. Seu mestre, Yupa, encoraja Nico a prosseguir com a jornada de cabeça erguida. Yupa e Liang decidem deixar o edifício 5 para quando Salmon retornar. Salmon é quem cuidou de Yupa nos dias em que Yupa foi levado para Nambaka após o colapso de sua organização. Salmon informou a família de Yupa sobre sua existência e os ajudou a entrar em contato com Yupa. Salmon não é como os supervisores comuns para Yupa. Ele tem o respeito de Yupa e agora Yupa acha que é sua vez de apoiar Salmon. No hospital, Tsukumo agora parece bem recuperado. Perguntando-se o que aconteceu com Rock e Yamato, ele espera que estejam bem. Tsukumo relembra os incidentes daquele dia específico e pondera se o novo guarda do prédio 5, Houzuki, tem algo a ver com a condição deles, mas ele não encontra nenhum indício de incidentes que o culpem. Do outro lado da cortina, doutor, Otoki está diante da inconsciente Noriko. Otoki normalmente não trata civis, mas está cuidando de Noriko por causa da urgência. Além disso, para seu alívio, o gato do vice-supervisor também está sozinho. No segundo nível do porão, Uno decide não se conter e ir atrás de Nico. Os outros o impedem de cometer um erro tão infantil. Eles opinam que Nico deve estar seguro com Liang e Yupa, mas Uno não dá ouvidos às suas suposições. Um fluxo de água repentino correndo em direção a eles os petrifica, mas é rápido demais para que eles reajam. Eventualmente, Jugo, sendo o mais fraco de todos, se afoga na água. Honey, hesitante, fornece RCP imediata e salva Jugo. Enquanto isso, Toei descobre uma sala escondida e Jugo abre a entrada para ele. É o armazém de ferramentas de vigilância. Um treme de medo, enquanto Toei parece muito curioso sobre a construção e o design das bonecas. Honey se pergunta por que eles ainda não foram pegos ou perseguidos e, de repente, Hukagojo aparece diante deles.
Agonizado pelas piadas sobre sua aparência, Ruka Gojo ordena que seus dois subordinados os persigam e eles começam a correr por suas vidas pelo prédio, mas os guardas perseguidores estão fortalecidos com Chaegon, o que os ajuda a correr super rápido na perseguição. Na cela, Kid grita para Ruka Gojo deixá-lo sair. Ruka Gojo zomba de Kid, e quando Kid pergunta sobre os gritos, Ruka Gojo sorri maliciosamente para Kid, e responde que os gritos terríveis são dos seus companheiros de cela correndo por suas vidas. Kid atrai Ruka com o kit de maquiagem se ele o deixar sair. Ruka Gojo parece cair na armadilha da oferta, pois também quer os produtos de Kid para melhorar sua aparência. Do outro lado, Troy surpreende os prisioneiros ao derrubar os guardas com um único disparo de seu lança-foguetes que ele acabou de construir com sucata de bonecas. Os prisioneiros se limpam e começam sua jornada para o terceiro nível, mas sua busca é interrompida quando Ruka Gojo aparece do nada e agarra Jugo, que é a chave deles para a saída. Honey acerta Ruka na cabeça e eles fogem. 3 grita, vá para o próximo andar. Assim que deixam os guardas para trás, Honey se vira para Jugo. Honey propõe que Jugo é o elo fraco da equipe e que não devem levá-lo adiante. Troy intervém dizendo que Jugo é a única razão para a fuga deles, mas ele não consegue convencer Honey, que já está furioso. Honey olha para baixo, para Jugo. Para ele, Jugo é o prisioneiro mais inútil. Honey opina que Jugo é egoísta na maior parte do tempo e seu rosto parece como se Jugo estivesse planejando algo. Uno intervém e repreende Honey por menosprezar Jugo. Jugo pergunta a Uno se ele pensa o mesmo sobre ele. Uno esclarece que eles estão juntos há tempo suficiente para confiarem um no outro, e ele tem total confiança em Jugo. Uno entende que Jugo tem um passado complicado e que seu comportamento é compreensível. No entanto, às vezes as expressões de Jugo fazem-no questionar se realmente conhece Jugo. Uno espera que um dia Jugo tenha coragem e conte-lhe sobre o incidente na noite do jogo. Uno opina que Jugo está carregando desnecessariamente o peso de um incidente que o está sobrecarregando. Jugo decide falar sobre o incidente na noite do jogo, mas antes que ele diga qualquer coisa, eles ouvem uma explosão. Os guardas estão vindo novamente. Ruka ordena que seus guardas eliminem Jugo primeiro, e seu guarda desfere uma série de socos no rosto de Jugo. Uno se esforça para defender seu amigo, mas ele não é nada comparado a Ruka Gojo e seus homens. Honey começa a deixar o local. Ele acredita que Jugo e Uno são fracos e se meteram em problemas por causa de sua vulnerabilidade. Troy convence Honey a intervir e ajudá-los em seu momento de necessidade. Ruka está com raiva, mas as interrupções incessantes de Uno para salvar Jugo o fazem decidir eliminá-lo com sua adaga. Ruka aponta a adaga para Uno, mas Honey quebra sua adaga em pedaços. Chocado, Ruka olha para Honey com incredulidade. Além disso, o ataque de Honey começa a se mostrar letal para Ruka e seus homens. Seu fio invisível único ligado ao cartucho derrota Ruka. 3 avaliou as telhas e afirma que estão andando sobre as telhas montadas no lago. É por isso que Ruka está aparecendo das telhas, porque ele está usando a água debaixo das telhas. Tanto Honey quanto Troy planejam derrubar Ruka. Honey amarrou Ruka secretamente com seus fios e, ao perceber, Ruka corta alguns dos fios, mas descobre que só conseguiu cortar o engodo. O conjunto real de fios amarrados ao redor de seu corpo estava totalmente fora de sua vista. Ambos os amigos iniciam uma série de ataques contra Ruka e seus guardas, deixando-os perplexos. Um após o outro, Honey e Truce parecem dominar Ruka e eventualmente estrangulam Ruka em uma gaiola de azulejos criada pelo puxão de azulejos de Honey. Troy lança uma pilha de bombas em Ruka com o objetivo de queimá-los completamente, mas infelizmente seus ataques ainda se mostram insuficientes, pois Ruka emerge da água parecendo mais ameaçador do que nunca. O prédio estremece com a batalha intensificada e até que Dee sente um choque em sua cela. Ardendo em vingança, Ruka lança ataques como nunca antes. Seus fortes ataques de vento sacodem a superfície sob seus pés. Ruka quer terminar esta luta com seus corpos. Honey protege seus companheiros contra Ruka, mas ele não pode aguentar por muito tempo. Troy avaliou que suas habilidades não são compatíveis e eles não conseguem resistir aos ataques de Ruka, portanto Uno deve escapar com Jugo. Honey e Troy podem ser capazes de se salvar aqui, mas não conseguem lutar contra Ruka Gojo enquanto protegem Jugo e Uno. Justo quando Jugo e Uno hesitam em começar a recuar, Ruka dobra a intensidade de seu ataque e quebra as defesas de Honey. Honey e Troy lutam com a pouca energia que têm, embora Jugo e Uno tenham escapado da cena. Jugo ainda está adormecido, ele não quer deixar os outros para trás. Sem planos para escapar e com poucas opções, parece que tanto Honey quanto Troy estão em um beco sem saída. Para sua surpresa, Jugo vem em seu socorro. A visão diante dos olhos de Ruka é surpreendente, mas aterrorizante para Ruka Gojo. A aparência de Jugo é totalmente chocante para todos eles. A aura vermelha flamejante e as lâminas furtivas lembram a descrição do monstro que Inkti enfrentou uma vez. Ruka pensa que é sua chance de se provar diante de Inkti e derrotar o monstro sobre o qual ele sempre fala. Ruka Gojo dispara seus golpes de vento em Jugo. Surpreendentemente, Jugo manobra seus ventos e os dispara de volta em Ruka Gojo. Eventualmente, Jugo afasta Ruka Gojo. Pela primeira vez, Jugo consegue ver uma centelha de reconhecimento por seus poderes e habilidades nos olhos de seus companheiros de cela. No entanto, Ruka, devastado pelas surras, é persistente em não perder contra Jugo.
Ruka Gojo contra-ataca com ataques ainda mais ferozes, mas treme de medo quando Jugo assume seu poder de vento, o amplifica e depois o direciona de volta para Ruka Gojo com ainda mais força bruta. Por outro lado, Inkshi sente movimento no porão e pergunta a Inori sobre o controle do porão. Inori explica que Ruka está no porão e é capaz o suficiente para assumir o controle da situação. No entanto, Inkshi teme que, se o movimento se referir ao monstro que ele imagina, Ruka não terá chance contra o monstro. Os guardas, antes sob o controle de talismãs, agora estão acessíveis, mas, surpreendentemente, eles se voltam contra os prisioneiros. Uno tenta explicar os eventos, mas eles parecem não acreditar em sua história extravagante. Sem outra opção, Honey e Troy enfrentam os guardas. Enquanto isso, Uno e Jugo continuam sua busca por Salmon. Jugo começa a abrir as fechaduras, enquanto Ruka ataca novamente e enreda Uno nas correntes. Uno se sacrifica por Jugo e Ruka arrasta Uno, e ele grita para Jugo continuar sua busca até encontrar Salmon. Os guardas ficam chocados ao ver seu ex-detento Jugo diante deles. É agora que eles começam a acreditar na história de Uno, mas Ruka os ameaça com as consequências, e os guardas amedrontados se juntam a Ruka. Troy e Honey resgatam Uno. Troy está confiante de que Kid está encarcerado em algum lugar próximo porque ele pode sentir o perfume de Kid neste mesmo nível. Um após o outro, Jugo rasga o boneco em pedaços enquanto continua procurando por Hajime e Salmon. Por outro lado, Senki pode sentir que o demônio está se aproximando dele, chegando mais perto a cada momento. Mitsuru percebe que foi enganado por Ruka e que o sistema de vigilância do prédio 5 foi comprometido. Kenshiro impede Mitsuru de informar as autoridades. Ele acredita que Inkshi deve ter algumas razões para seu surto e eles devem esperar. Por outro lado, os guardas seguem os 3 prisioneiros, Uno, Honey e Troy. Surpreendentemente, Troy executa o plano de Uno. Ele pula na água para desafiar Ruka em seu domínio. Ruka cai no plano deles e acaba perdendo as chaves da cela de Kid. A sala inteira está manchada de sangue enquanto Sujo continua a vasculhar prédio após prédio e a cortar cada boneca ameaçadora que aparece em seu caminho. Inkshi agora tem certeza sobre a presença de Sujo e segue seu instinto na caça a Sujo. Kid ouve passos se aproximando de sua cela. Ele olha para fora e, surpreendentemente, encontra seus companheiros de cela sendo perseguidos pelos guardas que pulam no caminho para impedir que os presos cheguem a Kid. No entanto, Honey aplica seu truque e ajuda Kid a escapar. Os guardas tremem de medo ao encontrar o supervisor Kid olhando para eles. Kid poupa os prisioneiros pela bagunça que causaram e também afasta os guardas. Ruka surge da água para lutar contra Kid, que facilmente consegue lidar com Ruka. Kid aconselha-o a julgar o que é certo para ele e o que não é. Ruka desaba em lágrimas e cai de joelhos diante de Kid. Kid teme as consequências se o poder de Jugo ultrapassar o nível de sua compreensão, pois o relatório diz que suas consequências podem ser certamente ameaçadoras para a prisão. Os prisioneiros ficam felizes ao verem-se ilesos. Kid tem um desafio maior pela frente. Centenas de bonecas inundaram a saída, e ele tem que lutar contra elas para conseguir chegar até Hajime e Salmon no 5º nível. Jugo vem ao resgate de Hajime, e ajuda Hajime a sair das grades com tanta facilidade. Jugo afirma que está pronto para abraçar seu poder e começar um novo capítulo de sua vida em Nanbaka. Hajime quer deixar seu rival Salmon na cela, mas Jugo insiste em ajudá-lo também. Salmon treme ao saber que Jugo pode escapar de qualquer cela ou algemas em segundos. Salmon agarra Jugo para detê-lo, mas Hajime impede que ele faça qualquer mal ao seu companheiro de cela. A tensão está tomando conta do prédio 5, onde Hajime, Salmon e Jugo estão indo atrás de Inkshi, que parece bem preparado para o desafio à sua frente. Mitsuru está observando de perto os acontecimentos e Kenshiro também parece bastante suspeito, e com isso, ambas as temporadas terminaram. Satoru Tanabata está tendo um monólogo interno com sua mãe, contando a ela como foi designado para ensinar na escola secundária Namba 13ª para a sessão de primavera. Esta não é uma escola comum, pois está cheia de alunos muito energéticos e únicos. Caminhando para a sala que ensina, ele se prepara para dar aos alunos do 3º ano uma aula sobre a vida. No entanto, no momento em que tenta abrir a porta, ele a encontra trancada. Deixando de lado toda a sua postura de sensei, ele começa a bater na porta, puxá-la e gritar, implorando para que os alunos abram a porta, pois é o professor deles que está do lado de fora. Alguém por trás fala com Tanabata, fazendo-o olhar para o aluno número 15, Jugo. Jugo ajuda Tanabata a abrir a porta. Tanabata entra na sala apenas para ter um balde caindo em sua cabeça. Ele fica coberto de tinta preta e escorrega, caindo em um gráfico do tamanho de um humano. Isso cria uma impressão de sua pose de queda. Os 3 encrenqueiros riem da situação e recolhem o cartaz com todos os anteriores, tendo agora uma espécie de filme em movimento. Jugo pergunta por que ele cai na mesma armadilha todos os dias, fazendo Tanabata reclamar sobre por que eles fazem isso todos os dias. 1. Rock e Neko dizem a Tanabata para limpar porque ele é um novato, ignorando o fato de que ele é o professor deles e se concentrando em assistir Momoko entrar no prédio. Os 3 com Jugo observam Momoko pela janela e ficam hipnotizados por sua beleza quando um decide mencionar como seu senso de moda está ultrapassado. Um ioiô de Momoko acerta seu rosto, mas até mesmo essa atenção o deixa mais feliz. Tanabata está ensinando um poema a eles quando se vira e encontra todos absortos em suas coisas. Ele tenta persuadir todos a mostrar algum interesse e pergunta se eles não têm sonhos para o futuro, mas eles não parecem levar o futuro a sério.
Aproveitando a oportunidade, Jugo escapou silenciosamente da aula. O vice-diretor Kai conta a Tanabata sobre Uno, Neko e Rock serem tão atormentadores que todos os professores anteriores foram embora por causa deles. Ele também desafia a suposição de Tanabata de que Jugo é dócil, já que ele é chamado de Jugo Cão Louco, e há rumores de que sempre carrega uma faca. Na próxima aula, um aluno chamado Musashi entra, afirmando que foi transferido para cá. Ele diz a Tanabata que é o aluno número 634, o que confunde Tanabata, pois ele só tem 5 ou 6 alunos em sua turma. É quando ele descobre que a turma tem 633 alunos e os outros se recusam a vir para a aula. Musashi se aproxima de Jugo, mencionando algum assunto que eles finalmente podem resolver. Este delinquente tem rumores de sempre carregar um isqueiro. Tanabata está sentado no banheiro pensando em Jugo e Musashi quando a porta se abre. Jugo está lá apenas para entregar seu relatório a Tanabata. Tanabata diz a ele para não destrancar portas assim, mas Jugo parece gostar de fazer isso para finalmente encontrar a porta que removerá o vazio em sua vida. Uma declaração bastante profunda de alguém chamado de Cão Louco. Tanabata está na sala dos professores quando fica sabendo que Musashi e Jugo estão brigando. Correndo para o local, ele os chama apenas para ver fogo e uma lâmina no momento seguinte. Ele acorda na enfermaria coberto de bandagens quando fica sabendo que os dois estão sendo expulsos. Tanabata corre para o escritório do diretor, onde os outros 4 alunos também chegam. Ele então defende os dois, dizendo que Musashi tem uma idiosincrasia física em que seu corpo se incendeia aleatoriamente, e Jugo tem um problema em que suas mãos se transformam em lâminas a qualquer momento. Esses são problemas naturais com eles, e eles brigam entre si como qualquer jovem normal. Então esses problemas não são algo que fará Tanabata desistir de seus alunos. O pequeno discurso impressiona a todos, salvando os 2 alunos. Mais tarde, a turma finalmente o chama de professor pela primeira vez desde que ele os defendeu. Jugo agradece e sai após abrir seu zíper, só porque gosta de abrir qualquer coisa. Justo quando Tanabata consegue realizar algo, ele é informado sobre um aluno suspenso que finalmente voltará no dia seguinte. O encrenqueiro mais forte, aluno número 1, é Hajime. Até Momoko está fascinada por ele. Tanabata tenta se comunicar com Hajime, mas ele está focado em chegar à aula. No entanto, ele não deixa Tanabata ser pintado novamente ao derrubar a porta com um soco. Hajime é irmão de Hitoshi. Acontece que ele é muito sério em relação aos estudos. Sentado na primeira fila, ele se concentra na aula, força os outros a prestarem atenção e acorda Jugo para trazê-lo de volta à classe. Ainda assim, todos parecem gostar dele, seja a equipe ou os alunos. Os administradores apenas se preocupam que ele enlouqueça, porque os líderes de Namba 5 são muito hostis com ele. Tanabata visita esses estudantes, mas eles estão bastante despreocupados e determinados a fazer o que querem. Mais tarde, 2 estudantes de Namba 5 roubam a bandeira da escola de Namba 13. Caminhando em algum lugar, Tanabata vê Hajime e corre até o homem que estava conversando com ele anteriormente para perguntar sobre ele. O homem diz a Tanabata que Hajime foi suspenso porque os estudantes de Namba 5 o assediavam constantemente em seu trabalho de meio período. Hajime parece estar trabalhando duro para ganhar dinheiro para a cirurgia dos sonhos de Hitoshi, algo que o ingênuo Tanabata não consegue entender. Tanabata encontra Hajime dizendo-lhe para evitar a violência e como ele não vê Hajime com preconceito, mesmo que outros o façam. No entanto, logo após Tanabata sair, Hajime é informado sobre o roubo da bandeira. Sentindo-se um pouco em casa na escola, Hajime vai com Uno enfrentar os garotos de Namba 5. No entanto, antes que as coisas possam ficar físicas, Tanabata chega ao local. Hajime diz a ele que não importa, já que eles continuarão a ser um incômodo, mas Tanabata se recusa a deixá-lo lutar e dá um tapa nele. Hajime dá um soco em Tanabata em retaliação, mas ele ainda mantém sua posição. Tanabata os chama de seus preciosos alunos, fazendo Hajime sorrir, dizendo que nunca tiveram um professor idiota como ele antes. Os alunos de Namba 5 também desistem, desejando ter um professor assim para eles. Tanabata tem que deixar o trabalho para bater em Hajime. Hajime mais tarde escreveu-lhe uma carta mostrando gratidão por tudo e como agora trabalha na prisão juvenil como agente penitenciário. Os outros o visitam cometendo pequenos crimes estúpidos como se fosse uma diversão. Tanabata é direcionado para seu próximo trabalho, mas sua empolgação diminui quando a próxima escola é uma prisão subterrânea em uma ilha com apenas um aluno. Isso conclui o resumo do anime. Como sempre, se você gostou, me avise nos comentários e eu estou saindo.